Cheguei do trabalho e encontrei minhas coisas em sacos de lixo espalhados pela calçada. Meu pai estava lá, com meus irmãos, gravando tudo com o celular. Você tem 32 anos e ainda mora no meu porão feito uma parasita. Fora daqui agora. Pra vocês entenderem a situação, há 8 meses atrás, eu trabalhava em uma empresa de contabilidade como supervisora administrativa. Era um emprego bom, ganhava bem, tinha meu apartamento e minha vida independente. Então veio a crise econômica, e a empresa decidiu cortar funcionários. Eu estava entre os demitidos. Com as contas acumulando e o mercado de trabalho complicado, meus pais me ofereceram para voltar para casa temporariamente. Não era exatamente o que eu queria aos 32 anos, mas eles foram muito convincentes. Meu pai disse que eu podia ficar no porão, que tinha sido reformado e virou uma espécie de kitnet, e que poderia pagar um aluguel simbólico de R$ 400 por mês até me reerguer. No começo, tudo parecia razoável. Eu estava pagando o aluguel em dia, ajudava com as despesas da casa, fazia compras no supermercado e ainda conseguia um trabalho de meio período como recepcionista em uma clínica. Não era o que eu queria, mas pelo menos estava contribuindo e não era um peso para ninguém. Meus 2 irmãos, de 28 e 25 anos, nunca perderam uma oportunidade de me provocar. O mais velho trabalha como vendedor e mora com a namorada, mas sempre está em casa dos pais comendo e usando a lavanderia. O mais novo ainda mora lá, não paga nada e só fica jogando videogame. Mesmo assim, eles adoravam me chamar de fracassada e fazer piadas sobre minha situação. A situação ficou pior quando minha irmã, de 22 anos, começou a fazer sucesso como influenciadora digital. Ela tem quase 100 mil seguidores e estava ganhando dinheiro com publicidades e parcerias. O ego dela inflou completamente, e ela começou a me tratar como se eu fosse uma vergonha para a família. Sempre fazia comentários maldosos sobre eu estar morando no porão e postava stories indiretas que claramente eram direcionadas para mim. Mas o que realmente me deixava mal era a atitude dos meus pais. Minha mãe começou a ficar distante e sempre concordava com minha irmã. Meu pai ficou cada vez mais impaciente comigo e começou a fazer comentários sobre eu estar ocupando espaço e sendo um fardo. Eles tratavam meus irmãos homens de forma completamente diferente, mesmo eles não contribuindo com nada. 3 meses atrás, eu percebi que o aquecedor da casa estava com problema. Era inverno e estava fazendo muito frio. Meus pais estavam reclamando da conta de energia que estava altíssima porque tinham que usar aquecedores elétricos em todos os cômodos. Eu me ofereci para dar uma olhada, já que sempre fui boa com essas coisas técnicas. Descobri que era um problema na tubulação que eu conseguia consertar sozinha. Gastei R$ 300 do meu próprio dinheiro comprando peças e passei um fim de semana inteiro trabalhando para arrumar tudo. Quando terminei, a conta de energia voltou ao normal e toda a família estava confortável novamente. Meu pai me agradeceu na época, mas depois nunca mais mencionou o assunto. Durante esses meses, eu continuei procurando empregos melhores e fazendo entrevistas. A área administrativa estava difícil, mas eu não desistia. Mandava currículos todos os dias, fazia cursos online para me atualizar e até considerei mudar de área. Era frustrante, mas eu estava determinada a sair daquela situação. Na semana passada, finalmente recebi uma ligação que mudou tudo. Era de uma empresa de consultoria que tinha visto meu perfil no LinkedIn e estava interessada em me contratar como coordenadora de projetos. O salário era excelente, muito melhor do que eu ganhava antes, e o trabalho era exatamente o que eu queria fazer. Fiz 3 entrevistas, e na sexta-feira eles me ligaram para confirmar que eu estava contratada. Começaria na segunda-feira seguinte. Eu estava eufórica. Finalmente poderia sair da casa dos meus pais, alugar um apartamento decente e retomar minha vida. Decidi não contar para ninguém ainda. Queria dar a boa notícia pessoalmente, e também queria me organizar primeiro. Passei o fim de semana planejando tudo. Quanto eu ia conseguir economizar para o depósito de um apartamento, que bairro eu queria morar, como seria bom ter minha privacidade de volta. Segunda-feira chegou e eu fui trabalhar na clínica normalmente, já que havia decidido cumprir uma semana de aviso para não deixar eles na mão. Durante o almoço, liguei para a empresa nova confirmando todos os detalhes e agendamos para eu assinar o contrato na terça-feira de manhã. Estava tudo perfeito. Saí do trabalho às 5:30 da tarde, como sempre. O trânsito estava normal, e eu cheguei em casa por volta das 6:15 da noite. Quando virei a esquina da rua dos meus pais, vi uma cena que jamais vou esquecer. Havia vários sacos de lixo pretos espalhados na calçada em frente à casa, e algumas peças de roupa estavam até espalhadas no chão. Meu primeiro pensamento foi que alguém havia vandalizado a casa ou que tinha acontecido algum problema com o lixeiro. Parei o carro e quando desci, reconheci minhas roupas entre as coisas espalhadas. Meu coração disparou e eu ainda não conseguia processar o que estava vendo. Foi quando vi meu pai saindo de casa com mais 2 sacos. Ele estava visivelmente alterado e quando me viu, começou a gritar. Dizia que eu era uma parasita, que tinha 32 anos e ainda vivia no porão como uma fracassada. Que eu estava sugando a família e que ele estava cansado de sustentar uma inútil. O pior de tudo é que meus 2 irmãos estavam lá, com os celulares na mão, gravando tudo. Eles estavam rindo e fazendo comentários maldosos. Minha irmã apareceu na janela do 2º andar, também com o celular, e eu podia ouvir ela narrando a situação como se fosse um show para os seguidores dela. Os vizinhos começaram a sair das casas para ver o que estava acontecendo. Senhora Maria, que mora ao lado, estava na varanda com uma expressão de choque. O pessoal da casa da frente também estava na janela, observando todo o constrangimento. Eu nunca me senti tão humilhada na vida. Tentei falar com meu pai, explicar que tinha acabado de conseguir um emprego novo e que ia sair de casa em breve, mas ele não queria ouvir. Ele continuava gritando e dizia que eu devia R$ 8.000 de aluguel atrasado, o que era mentira completa. Eu tinha todas as anotações dos pagamentos que fiz e estava em dia com tudo, exceto o mês atual que só venceria na próxima semana. Minha mãe apareceu na porta, mas não fez nada para me defender. Ela só ficou lá parada, como se fosse uma espectadora de um drama que não tinha nada a ver com ela. Isso me machucou tanto quanto os gritos do meu pai. Não tive escolha a não ser juntar minhas coisas dos sacos, colocar tudo no carro e sair dali.
Algumas peças de roupa estavam sujas porque caíram no chão molhado, e eu perdi alguns itens que provavelmente foram deixados para trás ou danificados. Dirigi até um hotel barato e aluguei um quarto por uma semana, que foi o que eu consegui pagar. Naquela noite, sentada sozinha no quarto do hotel, eu chorei como não chorava há anos. Não era só a humilhação pública ou ter perdido minha moradia temporária. Era a sensação de ter sido traída pelas pessoas que deveriam me apoiar nos momentos difíceis. Era perceber que minha própria família tinha prazer em me ver fracassar. Na terça-feira de manhã, fui assinar o contrato do meu emprego novo. Felizmente, minha roupa social estava entre as coisas que consegui salvar dos sacos, então consegui me apresentar adequadamente. Durante a reunião, expliquei que estava passando por uma mudança pessoal e perguntei se seria possível receber um adiantamento para conseguir alugar um apartamento. Eles foram muito compreensivos e me adiantaram o salário do primeiro mês. Foi na quarta-feira que tudo mudou completamente. Eu estava no meu primeiro dia de trabalho quando recebi uma ligação do Dr. Henrique, que era o advogado que cuidava dos assuntos da família há mais de 20 anos. Ele disse que precisava falar comigo urgentemente e marcamos de nos encontrar no fim do dia. Quando cheguei ao escritório dele, Dr. Henrique tinha uma pasta grossa sobre a mesa. Ele me explicou que precisava me contar algo que meus pais nunca tinham mencionado. Meu avô paterno, que havia morrido há 5 anos, tinha deixado um testamento muito específico sobre a casa onde meus pais moravam. A casa não pertencia inteiramente aos meus pais, como eu sempre acreditei. Meu avô, que nunca teve muita confiança na capacidade financeira do meu pai, tinha deixado 60% da propriedade para ele, mas 40% tinha ficado para mim. A condição era que eu só poderia ter acesso a essa informação quando completasse 30 anos e apenas em caso de necessidade extrema, a critério do advogado da família. Dr. Henrique disse que considerava minha expulsão de casa como necessidade extrema e que havia chegado a hora de eu saber a verdade. Ele me mostrou todos os documentos originais e me explicou que, legalmente, meus pais não poderiam ter me expulsado da casa sem meu consentimento, já que eu era proprietária de quase metade do imóvel. Mais chocante ainda foi descobrir que meus pais estavam cientes dessa situação. Eles haviam recebido uma cópia do testamento na época e sabiam exatamente quais eram as condições. Durante todos esses meses que morei lá, eles me cobraram aluguel sabendo que eu era dona de parte da casa. Dr. Henrique me explicou também que havia outras irregularidades. Meus pais tinham feito 2 empréstimos usando a casa como garantia nos últimos 3 anos, mas para isso precisariam da minha assinatura como coproprietária. Como eu não sabia da minha parte na propriedade, eles falsificaram minha concordância declarando que eu estava morando fora do país. Isso significava que eles cometeram fraude documental e estavam usando minha parte da casa para garantir dívidas sem meu conhecimento. Dr. Henrique disse que eu tinha todos os direitos legais para tomar medidas severas contra eles, incluindo acionar a justiça por fraude e exigir a venda da casa para receber minha parte. Saí do escritório do advogado com a cabeça girando. Em 48 horas, minha vida tinha virado completamente do avesso 2 vezes. Primeiro a humilhação, e agora descobrir que eu tinha sido enganada pela minha própria família durante anos. Naquela noite, liguei para Dr. Henrique e pedi para ele preparar todos os documentos necessários. Eu queria notificar oficialmente meus pais sobre minha participação na propriedade e bloquear qualquer movimentação financeira relacionada à casa sem minha assinatura. Também queria uma auditoria completa de todos os empréstimos que eles fizeram usando o imóvel como garantia. Na quinta-feira de manhã, Dr. Henrique enviou a notificação oficial para a casa dos meus pais. O documento explicava claramente minha participação na propriedade, as irregularidades cometidas nos empréstimos e as medidas legais que seriam tomadas. Também informava que qualquer tentativa de venda, hipoteca ou movimentação financeira relacionada ao imóvel seria considerada crime. A reação foi imediata. Meu pai me ligou às 10h30 da manhã, gritando ao telefone. Dizia que eu era uma cobra, uma traidora, que estava tentando destruir a família. Ele negava qualquer irregularidade e insistia que o testamento do meu avô era inválido. Desliguei o telefone na cara dele. 1 hora depois foi a vez da minha mãe ligar. Ela estava chorando e me implorando para conversar pessoalmente. Dizia que tudo tinha sido um mal-entendido, que meu pai estava passando por problemas no trabalho e tinha perdido a cabeça. Tentou usar chantagem emocional dizendo que eu estava destruindo a família e que meu avô jamais gostaria de ver a situação chegar nesse ponto. Meus irmãos começaram a me bombardear com mensagens. O mais velho alternava entre me xingar e tentar me convencer de que eu estava exagerando. O mais novo simplesmente me chamava de louca e dizia que eu ia me dar mal mexendo com um advogado. Bloqueei os dois. Mas a reação da minha irmã foi a mais interessante. Ela deletou todos os stories e posts sobre minha expulsão de casa. Depois me mandou uma mensagem longa pedindo para eu não tomar medidas legais, dizendo que isso poderia prejudicar a imagem dela nas redes sociais e afetar suas parcerias comerciais. Na sexta-feira, descobri que o tiro tinha saído pela culatra para minha irmã de uma forma que ela nem imaginava. Algumas pessoas que assistiram aos stories da minha expulsão começaram a investigar a situação e descobriram informações sobre minha família. Alguém achou estranho uma influenciadora expor uma situação familiar desse jeito e começou a questionar a versão dela. O pessoal do bairro também começou a comentar sobre o caso. Senhora Maria, a vizinha, contou para outras pessoas que eu sempre fui educada e prestativa, que inclusive havia consertado o aquecedor da casa sozinha. Outros vizinhos mencionaram que sempre me viram trabalhando e sendo responsável. A história começou a ganhar outro rumo nas redes sociais. Em vez de eu ser vista como a fracassada expulsa de casa, a narrativa começou a mudar para uma família que humilhou publicamente uma filha que estava passando por dificuldades. Minha irmã começou a perder seguidores e recebeu várias mensagens questionando o comportamento dela. Uma empresa que tinha parceria com ela chegou a entrar em contato questionando se os valores da marca estavam alinhados com o tipo de conteúdo que ela estava produzindo. Quando ela tentou justificar que eu devia dinheiro e era irresponsável, eles pediram comprovações, que ela obviamente não tinha. No sábado, meu pai apareceu no prédio onde fica minha empresa nova. Como o prédio estava fechado, ele ficou esperando no estacionamento até me ver chegar. Quando saí do carro, ele me abordou tentando intimidar.
Dizia que eu não sabia com quem estava mexendo, que ele ia provar que o testamento era falso e que eu ia devolver cada centavo que estava tentando roubar da família. Felizmente, o prédio tem câmeras de segurança em todo o estacionamento. Gravei a conversa inteira no meu celular e depois solicitei as imagens das câmeras para o porteiro, explicando que estava sendo ameaçada. As imagens mostravam claramente meu pai me intimidando e gesticulando de forma agressiva. Enviei tudo para Dr. Henrique, que disse que isso fortalecia ainda mais meu caso. Comportamento intimidatório e ameaças poderiam ser considerados tentativa de coação, o que é crime. Ele me orientou a registrar um boletim de ocorrência caso meu pai tentasse me abordar novamente. Durante o fim de semana, consegui alugar um apartamento pequeno, mas muito bonito. Com o adiantamento do salário e minhas economias, consegui pagar a entrada e a primeira mensalidade. Finalmente tinha meu próprio espaço novamente, longe de toda aquela toxicidade familiar. Na segunda-feira, Dr. Henrique me ligou com novidades interessantes. A auditoria dos empréstimos havia revelado que a situação era ainda pior do que imaginávamos. Meus pais não tinham feito apenas 2 empréstimos, mas 5 ao longo dos últimos 4 anos. O total das dívidas chegava a quase R$200 mil, e minha parte da casa estava sendo usada como garantia em todas elas. Pior ainda, eles estavam atrasados com 3 desses empréstimos. Se a situação não fosse resolvida em breve, o banco poderia executar a hipoteca e leiloar a casa. Meus pais estavam em uma situação financeira muito mais delicada do que eu imaginava. E provavelmente foi por isso que quiseram me expulsar de casa, para tentar vender o imóvel às escondidas. Dr. Henrique me explicou que eu tinha várias opções. Poderia exigir a venda imediata da casa e ficar com minha parte do dinheiro, deixando meus pais se virarem com a parte deles e as dívidas. Poderia também processar por fraude e pedir indenização por danos morais. Ou poderia tentar uma negociação para resolver a situação de forma menos traumática para todos. Decidi pelo caminho da negociação, mas com condições muito claras. Dr. Henrique enviou uma proposta oficial. Meus pais teriam que me reembolsar todos os valores que paguei de aluguel durante os 8 meses que morei lá, já que eu estava pagando para usar uma propriedade que já era parcialmente minha. Também teriam que assumir integralmente todas as dívidas dos empréstimos, retirando minha parte da casa como garantia. Além disso, eles teriam que fazer uma retratação pública sobre a minha expulsão, admitindo que agiram de forma precipitada e injusta. E minha irmã teria que postar um pedido de desculpas público nas redes sociais dela, assumindo que expôs uma situação familiar sem conhecer todos os fatos. A resposta veio na quarta-feira. Inicialmente, meus pais rejeitaram todas as condições e disseram que preferiam ir para a justiça. Dr. Henrique respondeu que ficaríamos felizes em resolver judicialmente, já que as evidências de fraude documental eram muito claras, e o caso poderia resultar até em processo criminal contra eles. Foi então que a realidade bateu para minha família. Dr. Henrique explicou que, se o caso fosse para a justiça, além de eu provavelmente ganhar tudo o que estava pedindo, eles ainda correriam o risco de responder criminalmente pela falsificação de documentos. Sem contar que todos os detalhes do caso se tornariam públicos, o que seria devastador para a imagem da minha irmã influenciadora. Na sexta-feira, eles aceitaram negociar. Meu pai teve que ir até o banco acompanhado do Dr. Henrique para retirar minha parte da casa de todas as garantias dos empréstimos. Foi um processo complicado que envolveu renegociar todas as dívidas usando apenas a parte dele como garantia, o que resultou em juros mais altos e prestações maiores para ele. Minha mãe teve que ir até um cartório e assinar um documento, assumindo que todas as informações sobre minha residência no exterior eram falsas, e que eles tinham mentido para conseguir os empréstimos. Isso os deixou em uma situação legal delicada, mas era necessário para limpar meu nome dos documentos fraudulentos. O reembolso dos aluguéis que paguei deu R$3.200, já que foram 8 meses de R$400 cada. Mas Dr. Henrique calculou juros e correção monetária, então o valor final ficou em R$4.500. Eles tentaram negociar pagar em parcelas, mas eu exigi à vista. Minha irmã foi a que mais resistiu à condição da retratação pública. Ela argumentava que isso prejudicaria definitivamente sua carreira como influenciadora, e que ela não tinha culpa das questões financeiras da família. Dr. Henrique foi claro. Ou ela fazia a retratação, ou iríamos incluir ela no processo por danos morais e exposição indevida. A retratação foi postada num domingo à noite, no horário de menor movimento das redes sociais dela. Foi um texto curto, onde ela pedia desculpas por ter exposto uma situação familiar, sem conhecer todos os fatos, e admitia que tinha agido de forma precipitada. O engajamento foi horrível para ela, com muitos comentários negativos, então ela desabilitou os comentários algumas horas depois. Meus pais fizeram uma retratação mais discreta, conversando com alguns vizinhos próximos e admitindo que tinham agido de forma exagerada comigo. Não foi exatamente uma retratação pública ampla, mas pelo menos as pessoas do bairro ficaram sabendo que a situação não era exatamente como tinha sido apresentada inicialmente. O mais interessante foi descobrir que meu pai realmente estava passando por problemas profissionais. Ele trabalha como corretor de imóveis e tinha perdido 3 clientes importantes nas últimas semanas. Aparentemente, a história da minha expulsão tinha chegado aos ouvidos de alguns clientes, que questionaram se queriam fazer negócios com alguém que tratava a própria filha daquela forma. A crise financeira da família era real, mas não tinha nada a ver comigo. Meu pai havia feito investimentos ruins e estava enfrentando dificuldades para honrar os compromissos dos empréstimos que fez. A minha expulsão foi uma tentativa desesperada de conseguir vender a casa rapidamente, mas sem me envolver porque ele sabia que eu jamais concordaria. Hoje, 3 meses depois, minha vida está completamente diferente. Estou amando meu trabalho novo e já recebi até uma proposta de promoção. Meu apartamento é pequeno, mas é meu, e pela primeira vez em muito tempo eu me sinto realmente em paz. Não tenho mais contato com minha família. Bloqueei todos eles nas redes sociais e mudei meu número de telefone. Dr. Henrique fica como intermediário para qualquer questão legal que ainda possa surgir, mas até agora eles têm cumprido todos os acordos que fizemos. O mais irônico de tudo é que minha irmã influenciadora acabou perdendo vários seguidores e parcerias por causa da repercussão negativa do caso.
Ela tentou se reinventar como uma influenciadora que fala sobre família e relacionamentos, mas a credibilidade dela ficou muito abalada. Algumas marcas consideravam que ela não tinha autoridade moral para falar sobre esses assuntos depois do que aconteceu. Meus irmãos continuam morando com meus pais, e pelo que soube através de conhecidos do bairro, a situação financeira da família continua complicada. As prestações dos empréstimos renegociados ficaram muito altas, e meu pai está tendo dificuldades para manter os pagamentos em dia. Parte de mim sente pena da situação deles. Mas depois de toda a humilhação que passei e da descoberta de que fui enganada durante anos, não consigo sentir vontade de ajudar. Eles tiveram várias oportunidades de me tratar com respeito e escolheram o caminho da crueldade e da desonestidade. A lição que aprendi com tudo isso é que às vezes as pessoas mais próximas de nós são capazes das maiores traições. Também aprendi que é fundamental conhecer nossos direitos e não aceitar ser tratado de forma injusta, mesmo quando vem da família. Se eu pudesse voltar no tempo, teria exigido conhecer todos os detalhes financeiros da família antes de aceitar morar lá novamente. Também teria procurado o Dr. Henrique muito antes para entender completamente a situação da herança do meu avô. Mas, no final das contas, estou grata por tudo ter acontecido exatamente como aconteceu, porque me libertou de uma situação tóxica que eu nem percebia o quanto estava me prejudicando. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.